A queda de neve tinha começado 3 horas atrás, e meus dedos tinham parado de sentir qualquer coisa 2 horas passado aquele ponto. Eu ajoelhei no jardim do pátio, meus joelhos afundando no chão congelado, enquanto eu cortava caules de rosa mortos com tesouras que sentiam como blocos de gelo em minha pegada. O cheiro metálico do inverno se aproximando misturava com o pinho das árvores decoradas alinhando os muros do palácio. E em algum lugar na distância, eu podia ouvir risos, quentes, brilhantes, cheios do tipo de alegria que pertenciam a pessoas que passariam esta noite por lareiras rugindo, bebendo vinho temperado, trocando presentes embrulhados em fitas de seda. Eu não era uma dessas pessoas. Véspera de Natal no palácio significava o dobro do trabalho para metade da equipe. Os outros, os com famílias, com crianças esperando em casa, tinham recebido licença. Aqueles de nós sem onde ir, ninguém para sentir nossa falta, nós ficamos para trás. Nós polimos prata até nossos reflexos zombarem de nós. Nós esfregamos pisos que seriam sujos novamente em horas. Nós preparamos festas que nunca provaríamos. Minha respiração saía em pequenas nuvens que desapareciam quase instantaneamente, como orações que ninguém se importava em responder. A governanta-chefe, Sra. Thornberry, tinha me designado para podar o jardim de inverno antes dos convidados do Rei Alfa chegarem para a celebração da meia-noite. Torne-o apresentável, garota. Ela tinha estalado, seus lábios finos mal se movendo. Sua Majestade espera a perfeição, especialmente esta noite. Perfeição, como se rosas congeladas pudessem um dia ser perfeitas, como se eu pudesse um dia ser. Eu tinha aprendido cedo que invisibilidade era uma habilidade de sobrevivência. Mantenha sua cabeça baixa, seu cabelo trançado apertado sob sua touca, sua voz suave quando você tinha que falar. Não encontre seus olhos, especialmente não os olhos dele. A hierarquia do palácio era brutal. Os nobres no topo, os lobos ranqueados da matilha no meio, e no fundo, os ômegas e os serventes humanos. Eu caía em algum lugar naquele espaço esquecido entre útil e descartável. Minha mãe tinha sido uma servente aqui também. Antes da febre a levar, quando eu tinha 12, ela tinha me ensinado como mover por esses corredores como um fantasma, como antecipar necessidades antes que elas fossem ditas, como suportar. Nós sobrevivemos sendo necessárias, mas nunca notadas. Ela tinha sussurrado uma vez, suas mãos cansadas do trabalho gentis em meu cabelo loiro. O cabelo que me marcava como diferente, que atraía muita atenção em um mundo que valorizava a beleza escura e a força feroz. Eu não tinha pensado nela em meses. Luto era um luxo que eu não podia pagar. Um espinho de rosa pegou meu polegar, tirando o sangue que parecia surpreendentemente vermelho contra minha pele pálida e congelada. Eu observei-o formar gotas e pingar na neve. Uma pequena marca de cor em todo aquele branco. Dentro do palácio, através das janelas embaçadas, eu podia ver o brilho de lustres sendo acesos, serventes em seus mais finos uniformes, carregando bandejas de copos de cristal, músicos afinando seus instrumentos. A celebração começaria em algumas horas. O Rei Alfa faria sua aparição, magnífico e terrível como sempre, e sua corte se curvaria e rastejaria e competiria por sua atenção. Eu tinha visto ele apenas um punhado de vezes nos 3 anos que eu tinha trabalhado aqui. Sempre de uma distância, sempre de passagem. Ele era o tipo de homem, o tipo de lobo que você sentia antes de ver. O ar mudaria, crescendo pesado com dominância, que fazia cada instinto gritar para submeter ou fugir. Alto, de cabelo escuro, com olhos que pareciam ver através de carne e osso direto para qualquer verdade trêmula que você tentasse esconder. Eles diziam que ele tinha tomado a coroa aos 19 depois que seu pai morreu na guerra com as matilhas do leste. Eles diziam que ele nunca tinha tomado uma parceira, nunca mostrado interesse nas dezenas de belas lobas desfiladas diante dele a cada estação. Eles diziam que ele era frio, calculista,
mais monstro que homem. Eu acreditava em cada palavra. As tesouras escorregaram de meus dedos dormentes, tilintando contra a borda de pedra do canteiro do jardim. Quando eu me curvei para pegá-las, uma onda de tontura me invadiu. Há quanto tempo eu estava aqui fora? O céu tinha escurecido de cinza para roxo profundo e a neve estava caindo mais pesadamente agora, flocos grossos que grudavam no meu vestido fino de uniforme e derretiam em pequenos riachos gelados nas minhas costas. Eu deveria ir para dentro. Eu deveria encontrar a Sra. Thornberry e dizer a ela que o jardim estava tão bom quanto ficaria. Mas mover parecia impossível. Minhas pernas não cooperariam. Meus dedos não fechariam em volta das tesouras. O frio tinha penetrado tão fundo que eu quase não conseguia mais senti-lo, o que alguma parte distante da minha mente reconheceu como perigoso. Só um momento, eu pensei. Só sentar por um momento. O banco de pedra ao lado do canteiro de rosas parecia quase convidativo. Eu afundei nele, querendo descansar por apenas um minuto antes de voltar ao trabalho. O palácio pairava acima de mim, todo janelas acesas e luz dourada quente. Eu podia ver sombras movendo-se dentro. Pessoas preparando-se para a celebração, para a alegria, para a conexão. E aqui eu estava sentada no escuro e frio, sozinha como sempre tinha sido. Meus olhos se fecharam. Eu pensei na minha mãe sobre o último Natal que tínhamos compartilhado antes da febre. Ela tinha economizado seus míseros salários por semanas para me comprar uma fita de cabelo. Seda azul pálida que eu tinha valorizado como ouro. Eu a tinha usado até desmanchar. Eu me perguntei o que ela pensaria de mim agora, meio congelada em um jardim, esquecida por todos. Em algum lugar distante, uma porta se abriu. Vozes carregadas pelo vento, mas pareciam sem importância. Tudo parecia sem importância, exceto o estranho calor rastejante que estava começando a substituir o frio. Eu sabia vagamente que isso não era calor. Era meu corpo desistindo, desligando, mas eu estava muito cansada para me importar. Sinto muito, mamãe, eu pensei. Eu tentei ser o que você me ensinou. Eu tentei sobreviver. As vozes estavam ficando mais altas, passos rangendo na neve. Alguém estava gritando, mas as palavras estavam distorcidas, como debaixo d'água. Mãos fortes agarraram meus ombros, e eu forcei meus olhos a abrir para ver um rosto pairando acima do meu, angular, feroz, com olhos que brilhavam ouro na escuridão. Que inferno! As palavras foram cortadas abruptamente. Aqueles olhos dourados se arregalaram, e eu vi algo como choque ondular através de feições que eu só tinha visto compostas e distantes. O Rei Alfa. Ele tinha me encontrado aqui assim. Há quanto tempo ela está aqui fora? A pergunta foi um rosnado direcionado a alguém que eu não podia ver. Sua Majestade, nós não sabíamos. Os servos devem ir buscar o médico agora. Eu queria falar para pedir desculpas por ter sido encontrada, por ser um problema, mas meus lábios não formariam palavras. O Rei Alfa, Caspian, eu tinha ouvido os nobres chamá-lo, deslizou um braço por baixo de meus joelhos e o outro por trás de minhas costas, me levantando como se eu não pesasse nada. O calor irradiava dele como uma fornalha, e eu não pude me impedir de me enrolar em direção a ele, buscando calor com uma desesperação animal. Fique comigo, ele comandou, sua voz rouca. Você me ouve? Fique acordada. Mas a escuridão estava me puxando, suave e insistente. A última coisa que registrei foi seu cheiro, pinho e fumaça e algo selvagem, e a estranha e impossível realização de que o lobo mais poderoso do reino estava me carregando como se eu importasse, como se eu valesse a pena ser salva. Eu acordei para o calor. Não o calor insuficiente dos aposentos dos servos onde nós nos amontoávamos sob cobertores finos 3 por quarto, mas calor real, o tipo que penetrava em seus ossos e fazia você acreditar por um momento que o mundo talvez não fosse inteiramente cruel.
Meus olhos se abriram para me encontrar em um quarto que eu não reconhecia, cercada por móveis de madeira escura e tecidos de borgonha profundo que falavam de riqueza que eu só tinha limpado, nunca experimentado. O pânico me atravessou. Eu tentei me sentar, mas meu corpo protestou com 1000 pequenas dores. Calma. A voz veio de ao lado da cama, e eu virei minha cabeça para encontrar uma mulher com cabelo prateado e olhos gentis me observando. Ela usava o uniforme impecável da equipe médica do palácio. Você teve um susto, criança. Hipotermia não faz prisioneiros. Eu... Onde estou? Minha voz saiu como um ralo. Os aposentos de hóspedes da ala leste. Ela pressionou uma mão na minha testa, verificando a febre. Sua Majestade insistiu que você fosse trazida para cá. Disse que os aposentos dos servos não eram adequados para a recuperação. O rei Alfa. A memória voltou. O rosto dele sobre o meu. O choque nos olhos dourados dele. A sensação de ser levantada, carregada. O calor inundou minhas bochechas que não tinha nada a ver com a temperatura do meu corpo voltando. Eu preciso voltar ao trabalho, eu disse, tentando novamente me levantar. A senhora Thornberry vai estar... A senhora Thornberry foi informada de que você está sob os cuidados do médico e retornará às suas funções quando liberada. O tom da mulher era firme. Essas são as ordens do Rei Alfa. E antes que você pergunte, sim. Ele foi bem específico sobre isso. Eu caí de volta contra os travesseiros. A mente em turbilhão. Isso não fazia sentido. Reis Alfa não se preocupavam com servos. Eles certamente não os carregavam para dentro e davam ordens sobre seus cuidados. Nós éramos intercambiáveis, esquecíveis. Esse era o ponto de nossa existência. Ele estava... Eu hesitei. Bravo. A expressão do médico mudou para algo que eu não conseguia ler direito. Ah, ele estava furioso. Eu nunca o vi assim. Mas não com você, querida. Nunca com você. Ela me deixou com instruções para descansar, colocando uma xícara de caldo quente em minhas mãos antes de partir. Eu sentei naquele luxo desconhecido, bebendo lentamente, tentando juntar o que tinha acontecido. A celebração da véspera de Natal deve ter terminado horas atrás. A pálida luz do sol de inverno entrava pelas janelas, sugerindo que era fim de manhã. Eu tinha perdido uma noite inteira, e em algum lugar neste palácio, o Rei Alfa tinha passado parte de seu evento social mais importante do ano, lidando com uma serva meio congelada. A porta abriu novamente, e eu me assustei tão mal que o caldo escorreu pela borda da xícara. Mas não era Caspian, era uma jovem criada que eu reconheci das cozinhas. Uma garota chamada Sophie, com olhos castanhos preocupados. Oh, graças aos deuses você está acordada. Ela correu para o meu lado. Todos estão falando sobre isso. O que aconteceu lá fora? Eu contei a ela sobre a tarefa do jardim. O frio, perder a noção do tempo. O rosto de Sophie escureceu a cada palavra. Aquela bruxa, ela sibilou. A senhora Thornberry sabia o quanto estava frio. Ela te mandou lá fora de propósito. Por que ela faria isso? Porque ela é cruel e porque ela podia. Sophie sentou na beira da cama, baixando a voz. Você deveria ter ouvido a majestade dele ontem à noite. Ele entrou na celebração te carregando, e todo o salão ficou em silêncio. Então ele começou a fazer perguntas. Quem te designou para o jardim? Por que ninguém te verificou? Por que uma serva foi deixada do lado de fora em temperaturas congelantes durante uma celebração? Ela parou, olhos arregalados. Ele demitiu a Sra. Thornberry na hora, disse a ela para arrumar suas coisas e ir embora pela manhã. A xícara tremeu em minhas mãos. Ele a demitiu por minha causa. Porque ela quase te deixou morrer por negligência. A expressão de Sophie era feroz. E isso não é tudo. Ele ordenou uma revisão completa das condições de trabalho dos servos, melhores aposentos, uniformes mais quentes para o trabalho ao ar livre, pausas obrigatórias. Alguns dos outros funcionários estão te chamando de heroína. Eu me senti enjoada.
Eu não sou uma heroína. Eu apenas... Eu não queria nada disso. Talvez não. Mas algo mudou na noite passada. Sophie se levantou, alisando seu avental. O rei Alfa nunca prestou atenção em como os servos são tratados antes. Agora ele está. E isso começou quando ele te encontrou. Depois que ela saiu, eu deitei olhando para o teto. O quarto parecia muito grande, muito fino, como uma fantasia que não servia. Eu não pertencia ali. Eu pertencia às sombras, nos espaços entre as vidas de pessoas importantes. Essa atenção, essa perturbação, me aterrorizava mais do que o frio. 3 dias se passaram. O médico visitou 2 vezes ao dia, declarando-me recuperada, mas insistindo que eu permanecesse no quarto de hóspedes por ordens de Sua Majestade. Eu não vi nada de Caspian nele mesmo, embora sua presença pairasse sobre tudo. Os servos que traziam minhas refeições falavam seu nome em tons sussurrantes e reverentes. A nova governanta-chefe, uma mulher severa, mas justa, chamada Sra. Chen, mencionou quando veio avaliar se eu estava apta a retornar ao trabalho. Leve seu tempo, ela disse não de forma rude. O rei Alfa foi muito claro que você não deve ser apressada. No 4º dia, eu não aguentava mais. Eu vesti um uniforme fresco que tinha sido deixado para mim. Tecido mais quente do que eu estava acostumada, com forro adequado, e me aventurei para fora do quarto. O palácio estava mais silencioso após o Natal, a maioria dos convidados partiu, as decorações sendo cuidadosamente guardadas. Eu desci para a ala dos servos, buscando algo familiar, algo que fizesse sentido. Os outros servos me cumprimentaram com uma mistura de curiosidade e cansaço. Alguns pareciam gratos pelas mudanças que Caspian tinha implementado. Outros ressentiam a atenção que eu tinha trazido, a perturbação da ordem estabelecida. Eu mantive minha cabeça baixa e me ofereci para as tarefas menos desejáveis. Esfregando panelas na cozinha, carregando carvão para as lareiras, tentando desaparecer de volta à minha antiga invisibilidade. Mas agora era diferente. Eu podia sentir olhos em mim, sussurros me seguindo. A garota que o rei Alfa carregou. Aquela que mudou tudo. Aquela sobre quem ele pergunta. Essa última parte eu aprendi com Sophie, que tinha começado a me procurar durante os intervalos. Ele está perguntando à equipe sobre você, ela confidenciou uma noite enquanto políamos prata na despensa do mordomo. Quer saber como você está se adaptando de volta, se está sendo bem tratada. Por quê? A palavra irrompeu antes que eu pudesse impedi-la. Porque ele se importa. Sophie me lançou um olhar que sugeria que eu estava sendo deliberadamente obtusa. Você realmente não sabe. Saber o quê? Ela abriu a boca para responder, mas passos no corredor nos fizeram voltar ao trabalho. Cabeças baixas, mãos ocupadas. O palácio estava cheio de ouvidos, e algumas conversas eram muito perigosas para se ter. Naquela noite eu não conseguia dormir. Eu ficava repassando o momento no jardim. O rosto de Caspian, o choque em seus olhos, a maneira cuidadosa como ele me levantara. O rei Alfa não fazia coisas sem razão. Tudo era calculado, estratégico. Então, o que ele queria de mim? A pergunta me assombrou durante a semana seguinte. Enquanto eu voltava ao ritmo do trabalho, eu limpava quartos de hóspedes e polia corrimãos e tentava ignorar o peso da confusão que pesava em meu peito. E então, em uma tarde cinzenta, enquanto eu substituía roupas de cama em um dos quartos do andar superior, eu ouvi uma voz do corredor que fez cada nervo em meu corpo ficar em atenção. Ela está aí dentro, a voz de Caspian, profunda, comandando, inconfundível. Sim, Sua Majestade. A garota que você perguntou, ela está trocando a roupa de cama no quarto azul. Minhas mãos congelaram na fronha que eu estava segurando. A porta se abriu e eu me virei para encontrá-lo parado na porta, preenchendo-a com sua presença. Ele vestia roupas simples, calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos,
mas a simplicidade nada fazia para diminuir o poder bruto que irradiava dele. Seu cabelo escuro estava ligeiramente desgrenhado, como se ele tivesse passado as mãos por ele, e aqueles olhos dourados fixos em mim com uma intensidade que fez minha respiração prender. Deixe-nos, ele disse a quem quer que o tivesse acompanhado. A porta se fechou. Nós nos encaramos através da extensão do quarto. Eu agarrei a fronha como um escudo, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Cada instinto gritava para baixar meu olhar, para me submeter, mas algo em sua expressão me manteve congelada. Você tem me evitado, ele disse finalmente. A acusação foi tão inesperada que eu quase ri. Eu sou uma serva, Sua Majestade. Você é o Rei Alfa. Nós não nos movemos exatamente nos mesmos círculos. Algo cintilou em seu rosto. Divertimento, frustração. Você sabe que não é isso que quero dizer. Eu não sei o que você quer dizer de jeito nenhum. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia, nascidas de dias de confusão e medo. Eu não sei por que você me carregou para dentro. Por que você demitiu a Sra. Thornberry? Por que você está perguntando sobre mim? Eu não entendo nada disso. Ele se moveu mais para dentro do quarto e eu tive que lutar contra a vontade de recuar. Você estava morrendo no meu jardim. Servos morrem o tempo todo. Nós ficamos doentes. Nós nos machucamos. Nós envelhecemos antes do nosso tempo. É a forma das coisas. Eu odiava como eu soava amarga. Quanta verdade sangrava. Você nunca se importou antes. Eu nunca vi isso antes. Sua voz era quieta, quase perigosa. Eu nunca tive que assistir alguém. Ele parou, a mandíbula se apertando. Você estava tão fria. Seus lábios estavam azuis. E você não estava respondendo. E algo em mim, ele se calou. E no silêncio eu encontrei minha voz novamente. Algo em você. O quê? Os olhos de Caspian encontraram os meus. E o que eu vi lá roubou o ar dos meus pulmões. Não pena, não obrigação. Algo muito mais complicado, muito mais aterrorizante. Quebrou, ele disse simplesmente. Algo em mim quebrou. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com palavras que nenhum de nós parecia capaz de dizer. Eu estava ali, ainda segurando aquela ridícula fronha, enquanto o Rei Alfa de todos os territórios do norte olhava para mim como se eu fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. Você deveria descansar, eu disse finalmente, agarrando-me a qualquer coisa normal, qualquer coisa que fizesse sentido. Você deve estar exausto de governar, ou seja lá o que você faz. Um pequeno sorriso inesperado puxou o canto de sua boca. Seja lá o que eu faço, o calor inundou meu rosto. Eu não quis dizer. Tenho certeza que é muito importante. É incrivelmente entediante a maior parte do tempo. Ele interrompeu, aproximando-se. Não ameaçador, mas deliberado. Reuniões sobre disputas territoriais, orçamentos, acordos comerciais. Ouvir nobres reclamar sobre coisas que não importam. Ele parou na minha frente, perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter contato visual. Você é a primeira coisa interessante a acontecer em anos. Limpa a garganta. Eu não sou interessante. Eu sou uma serva que quase morreu congelada porque fui estúpida demais para entrar. Você não é estúpida. Sua voz se aguçou. Você estava seguindo ordens. Você estava fazendo o que lhe foi ensinado. Obedecer. Suportar. Sobreviver. Isso não é estupidez. Isso é... Ele parecia lutar pela palavra. Isso é o que fizemos com você. Com todos vocês. Eu não sabia o que dizer a isso, o Rei Alfa, reconhecendo que o sistema estava quebrado. Parecia perigoso, como pisar em gelo que poderia rachar a qualquer momento. As mudanças que você fez, eu me aventurei. As novas políticas para os servos, as pessoas são gratas, mas... Mas o quê? Alguns estão assustados também.
A mudança sempre vem com um preço. E eles estão se perguntando o que você vai querer em troca. Sua expressão escureceu. Eu não quero nada em troca por tratar as pessoas com dignidade básica. Então você é a primeira pessoa no poder que não o faz. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. E eu me preparei para a raiva. Mas Caspian apenas olhou para mim com algo que poderia ter sido tristeza. Qual é o seu nome? A pergunta me pegou de surpresa. Você não sabe meu nome. Eu sei o que está no seu arquivo de emprego. Arra Winters, 23 anos. Trabalhando aqui há 3 anos. Mãe falecida. Nenhuma outra família. Mas não é isso que estou perguntando. Ele se apoiou no poste da cama, me estudando. Quem é você quando ninguém está olhando? O que você pensa quando está sozinha? O que você quer? Ninguém nunca me perguntou isso. Não em toda a minha vida. Eu não sei. Limpei a garganta. Eu admiti. Eu quero sobreviver, ter o suficiente para comer, não sentir frio. Isso é existência, não querer. É tudo o que posso pagar. A verdade pairava no ar entre nós. Caspian olhou para mim por um longo momento, e eu vi algo mudar em sua expressão. Uma decisão sendo tomada, paredes caindo que eu suspeitava raramente eram baixadas. Eu tinha 11 anos quando meu pai foi para a guerra, ele disse baixinho. Ele me deixou aqui com tutores e conselheiros que deveriam me preparar para governar. Eles me ensinaram estratégia, política, como projetar força. Sua mandíbula se apertou. Eles também me ensinaram que emoções eram fraqueza, que se importar com indivíduos te tornava vulnerável, que um bom rei pensa em sua matilha como números, não pessoas. Eu abaixei a fronha lentamente, dando-lhe minha atenção total. Quando ele morreu e eu tomei a coroa aos 19, eu acreditei neles. Eu pensei que ser um bom rei significava ser intocável, frio, eficiente. Ele encontrou meus olhos. E então eu te encontrei na neve e tudo isso não significava nada. Você estava morrendo e eu não conseguia pensar em estratégia ou política ou manter distância. Eu só conseguia pensar em te aquecer, te manter viva. Por quê? A pergunta era quase um sussurro. Eu não sei, ele admitiu. Essa é a verdade. Eu te vi ali deitada e algo no meu peito se abriu, como se eu tivesse prendido a respiração por anos e de repente lembrado como respirar. Ele se afastou do poste da cama, dando um passo mais perto. Você vai pensar que eu sou insano. Eu já acho que você é insana. Você está tendo uma conversa com uma serva, em vez de, sei lá, conquistar território, ou seja lá o que reis fazem. Isso o surpreendeu com uma risada genuína, o som caloroso e inesperado. Viu? Interessante. Apesar de tudo, a confusão, o medo, a absoluta impossibilidade desta situação, eu senti meus lábios curvarem-se em um pequeno sorriso. O momento se quebrou quando a porta se abriu. Um homem em traje militar entrou, sua expressão urgente. Sua Majestade, perdoe a interrupção, mas houve um incidente na fronteira leste. O conselho está se reunindo. Ele parou abruptamente, me notando pela primeira vez. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Eu não percebi que você estava ocupado. Eu estarei lá em breve, comandante Reed. A voz de Caspian voltou para aquele tom de autoridade, o breve vislumbre de vulnerabilidade guardado. Diga a eles para começarem sem mim. Reed hesitou, seu olhar flutuando entre nós, com curiosidade mal disfarçada. Claro, Sua Majestade. Ele se curvou e saiu, mas eu podia sentir o peso do que acabara de acontecer. Alguém nos tinha visto juntos, sozinhos, conversando como iguais. Eu deveria ir, eu disse rapidamente, já me movendo em direção à porta. Você tem coisas importantes para Ara. Meu nome me deteve. Eu me virei para encontrar Caspian me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Isso não acabou. Não há nada para terminar. Você salvou minha vida. Eu sou grata. Mas você tem um reino para governar e eu tenho camas para fazer. Eu tentei manter minha voz firme. É assim que as coisas são. E se eu quiser mudar como as coisas são?
A pergunta pairou no ar, perigosa e emocionante e absolutamente aterrorizante. Então você vai tornar nossas duas vidas muito difíceis, eu disse suavemente, e saí pela porta antes que ele pudesse responder. As próximas 2 semanas foram um tipo especial de tortura. Eu me joguei no trabalho, me oferecendo para cada tarefa que me manteria longe das áreas principais do palácio. Eu esfreguei pisos no porão. Eu organizei depósitos que não tinham sido tocados em anos. Eu ajudei nas cozinhas durante as horas da manhã cedo, quando eu sabia que Caspian estaria em reuniões, mas eu não conseguia escapar dele completamente. Ele encontrava maneiras de cruzar meu caminho, sempre aparentemente por acidente, sempre com aquele foco intenso que me fazia sentir como a única pessoa no quarto. Um encontro casual na biblioteca onde eu estava espanando prateleiras e ele estava procurando por um documento de tratado específico. Um momento no jardim, agora sem neve, onde ele tinha vindo para inspecionar os danos do inverno e me encontrou podando as rosas que eu quase tinha morrido ao lado. Cada encontro era breve e adequado, observado por outros, mas havia algo na maneira como ele olhava para mim. A maneira como sua voz suavizava quando ele dizia meu nome, que tornava impossível fingir que nada tinha mudado. O palácio notou, os servos sussurravam, os nobres começaram a me observar com olhos calculistas. E então chegou o dia em que Sophie me encontrou no armário de roupas de cama, seu rosto pálido de preocupação. Você precisa ter cuidado, ela disse sem preâmbulo. Lady Morgana tem feito perguntas sobre você. Meu estômago caiu. Lady Morgana Ashford era uma das lobas mais poderosas do reino. Bela e astuta e amplamente esperada para se tornar a companheira de Caspian. Sua família controlava vastos territórios no sul e sua aliança com a coroa era considerada essencial. Que tipo de perguntas? Sobre sua família, sua origem, se você tem alguma conexão? A expressão de Sophie era sombria. Ela não é estúpida, Ara. Ela vê como ele olha para você. Ele não olha para mim de nenhuma maneira particular. Eu protestei fracamente. Ele olha para você como se você fosse a única coisa real em um palácio cheio de pretendentes. Sophie agarrou meus ombros. Eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo... Limpa a garganta. É perigoso para vocês dois. Naquela noite, eu fiquei acordada na minha cama estreita nos aposentos dos servos. Eu tinha insistido em voltar apesar das novas e melhores acomodações que Caspian tinha ordenado e fiquei olhando para o teto. Sophie estava certa. Isso, seja lá o que fosse, não podia continuar. Caspian era o rei alfa. Ele precisava de uma companheira que pudesse estar ao seu lado politicamente, alguém com poder e conexões, não uma serva sem nada a oferecer, a não ser um coração teimoso e cabelo muito pálido para este mundo. Eu tomei uma decisão. Eu pediria uma transferência para uma das propriedades externas. A distância era a única solução que fazia sentido, mas o destino tinha outros planos. O ataque veio 3 dias depois, pouco antes do amanhecer. Acordei com gritos e o cheiro acre de fumaça. Sinos estavam tocando, o alarme que sinalizava perigo para o palácio. Eu vesti meu vestido e corri para o corredor para encontrar o caos. Servos correndo em todas as direções, guardas gritando ordens. O som de luta ecoando de algum lugar abaixo. O que está acontecendo? Eu agarrei Sophie enquanto ela passava correndo. Renegados. Eles romperam a parede leste. Há dezenas deles. Os olhos dela estavam selvagens de medo. Eles estão dizendo que é um ataque organizado, que alguém os deixou entrar. Meu sangue gelou. Um trabalho interno. Traição. Onde está o rei Alfa? Lutando. Onde mais? Sophie se afastou. Nós devemos ir para os quartos seguros. Vamos. Mas eu não conseguia me mover. Em algum lugar neste palácio, Caspian estava enfrentando um inimigo que tinha se infiltrado em sua própria casa. E tudo o que eu conseguia pensar era naquele momento no jardim. O choque em seus olhos quando ele me encontrou.
A maneira como ele tinha dito algo em mim quebrou. Eu tinha passado minha vida inteira sendo invisível, sendo segura por não ser notada. Mas pela primeira vez, eu entendi que segurança não era o mesmo que viver. Eu me virei e corri em direção aos sons da batalha. O corredor leste era uma zona de guerra. Corpos. Eu não sabia dizer se eram guardas ou renegados. Jaziam espalhados pelos pisos de mármore escorregadios de sangue. O cheiro metálico pairava espesso no ar, misturando-se com fumaça e algo mais selvagem, mais primal. O cheiro de lobos em fúria de batalha. Eu me pressionei contra a parede, o coração martelando, cada instinto de sobrevivência gritando para eu voltar. Mas eu continuei avançando, atraída por algo mais forte que o medo. Através da fumaça, eu podia ver flashes de movimento. Guardas com as cores do palácio lutando contra renegados em roupas desparelhadas. Todos dentes e garras e desespero selvagem. E no centro de tudo, eu o vi. Caspian lutava como o predador que era. Toda violência controlada e graça letal. Mesmo em forma humana, seu poder era devastador. Ele se movia através dos inimigos como água, cada golpe preciso e brutal. Mas havia tantos deles, e eu podia ver a estratégia agora. Eles estavam tentando separá-lo de seus guardas para isolá-lo. Este não era um ataque aleatório. Era uma tentativa de assassinato. Recuar. A voz do comandante Reed cortou o caos. Protejam o rei. Mas os renegados tinham antecipado isso também. Um grupo deles se separou, atacando os guardas enquanto outros avançavam em direção a Caspian. Eu vi um cercando-o por trás, uma lâmina cruel cintilando na luz do fogo. Eu não pensei. Eu agarrei a espada de um guarda caído, mais pesada do que eu esperava, o cabo ainda quente, e corri para a frente. O renegado não me viu chegando. Por que ele veria? Eu era apenas uma serva, uma garota magricela em um vestido simples, não uma ameaça. Eu cravei a lâmina em seu lado com toda a minha força. Ele rugiu, virando-se para mim com fúria nos olhos. Eu tropecei para trás, a espada arrancada do meu punho. De repente, muito ciente de que eu não tinha ideia de como lutar. Sem treinamento, sem força para igualar essas criaturas, ele avançou e eu me preparei para a dor. A cabeça do renegado foi jogada para trás quando o punho de Caspian se conectou com sua mandíbula. O som de osso quebrando foi nauseantemente claro. Caspian não parou. Ele se moveu com uma violência que eu nunca tinha testemunhado, me protegendo com uma ferocidade que deveria ter me aterrorizado. Mas em vez disso, fez algo feroz e brilhante florescer no meu peito. Quando o renegado caiu, Caspian se virou para mim e o olhar em seu rosto roubou minha respiração. Não raiva da minha tolice, não frustração. Algo cru e selvagem e quase desesperado. O que você está fazendo aqui? Ele exigiu, mesmo enquanto suas mãos percorriam meus braços, verificando por ferimentos. Salvando sua vida, aparentemente, eu retruquei, a adrenalina me tornando ousada. Você poderia ter sido morta. Você também. A luta estava diminuindo ao nosso redor. Os guardas do palácio, reforçados por mais soldados, estavam dominando os renegados restantes. Mas a atenção de Caspian estava inteiramente em mim. Suas mãos ainda em meus braços, seus olhos vasculhando meu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Você é insana, ele disse. Mas havia algo como admiração em sua voz. Eu aprendi com os melhores, eu respondi e senti meus lábios curvarem-se em um sorriso trêmulo. O comandante Reed se aproximou, sangue em seu uniforme, mas sua expressão sombria e satisfeita. Sua Majestade, nós asseguramos o corredor. O traidor foi identificado, um dos guardas pessoais de Lady Morgana. Ele confessou ter aberto o portão leste. O nome atingiu como um golpe físico. Eu vi a expressão de Caspian mudar de preocupação para fúria fria em um instante. Onde está a Lady Morgana? Sua voz era mortalmente quieta. Em seus aposentos,
Sua Majestade, sob guarda. Caspian me soltou, recuando, e eu vi o rei substituir o homem que tinha estado me tocando com tanta cuidadosa preocupação. Levem-na sob custódia. Eu quero respostas. Ele olhou para Reed. E arranjem alguém para escoltar Arra em segurança. Eu posso me escoltar, eu interrompi. Ambos os homens olharam para mim surpresos. Eu não estou ferida. Vocês têm coisas mais importantes para lidar. Por um momento, eu pensei que Caspian poderia argumentar. Mas o dever estava chamando, e nós dois sabíamos disso. Ele assentiu uma vez, agudo e relutante, antes de se afastar com Reed em seus calcanhares. Eu estava naquele corredor manchado de sangue, tremendo agora que o perigo tinha passado, e me perguntei o que eu tinha acabado de fazer. Não a luta, embora isso fosse insano o suficiente, mas a maneira como eu tinha corrido em direção ao perigo em vez de fugir dele. A maneira como eu o tinha escolhido em vez da segurança. A maneira como eu tinha parado de fingir que não me importava. O interrogatório de Lady Morgana durou 2 dias. Eu soube disso como os servos sempre sabem as coisas. Através de conversas sussurradas nos corredores, através das atualizações ofegantes de Sophie, através da tensão que dominava todo o palácio. Morgana havia orquestrado o ataque. Movida por ciúmes e ambição, ela tinha visto como Caspian olhava para mim. Tinha entendido que seus planos cuidadosos para se tornar rainha estavam desmoronando. Então ela se aliara a facções renegadas, prometendo-lhes acesso à riqueza do palácio em troca de eliminar o rei e permitir que sua família tomasse o controle. Ela havia subestimado a força de Caspian e ela havia subestimado a lealdade da maioria da guarda do palácio. No 3º dia, ela foi executada por traição. Eu não assisti. Eu não podia. Apesar de tudo o que ela tinha feito, a finalidade da morte pesava no meu estômago. Este era o mundo em que Caspian vivia. Um mundo onde a traição significava execução. Onde cada relacionamento era uma ameaça potencial. Onde a confiança era um luxo que podia te matar. E ainda assim, ele tinha confiado em mim, uma serva que ele mal conhecia. Ele tinha baixado a guarda, me mostrado vulnerabilidade, me tratado como se eu importasse. Eu estava limpando uma das salas de estar superiores quando ele me encontrou novamente. Uma semana havia se passado desde o ataque, e eu só o tinha visto à distância, dirigindo-se à corte, reunindo-se com conselheiros, reconstruindo a segurança. Ele parecia exausto, olheiras sob os olhos, tensão na postura dos ombros. Você está me evitando novamente, ele disse, fechando a porta atrás de si. Você esteve ocupado. Eu mantive minhas mãos em movimento, espanando porta-retratos que já estavam impecáveis. Traidores para executar, alianças para reparar, coisas de rei. A maneira como ele disse meu nome me fez parar. Eu me virei para encontrá-lo, me observando com uma expressão que fez meu coração falhar. Eu não posso mais fazer isso, ele disse baixinho. O medo me atravessou. Fazer o quê? Fingir que você é apenas uma serva que eu salvei por acaso. Fingir que você não arriscou sua vida por mim. Fingir que a cada momento em que estou em uma reunião do conselho, eu não estou pensando em você. Ele atravessou o quarto, deliberado e intencional. Fingir que você não importa. Eu sou... Minha voz falhou. Eu não sou ninguém, Caspian. Eu não tenho família, nem poder, nem valor político. Você precisa de uma companheira que possa... Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar. Ele parou na minha frente, perto o suficiente para tocar. Eu preciso de alguém que corra para o perigo em vez de fugir dele. Alguém que me veja como uma pessoa em vez de uma coroa. Sua mão se ergueu, dedos roçando minha bochecha com uma gentileza devastadora. Eu preciso de você. Lágrimas ardiam em meus olhos. A corte nunca vai aceitar isso. Eu sou humana ou perto disso. Eu não sou forte. Não sou conectada. Não sou... Você esfaqueou um lobo renegado para me proteger.
Um sorriso cintilou em seu rosto. Eu diria que você é bem forte. Isso foi estupidez, não força. Foi coragem. Seu polegar traçou-me amassando o rosto. Foi tudo o que eu tenho tentado ser e falhando por anos. Você não hesitou. Você não calculou as chances. Você apenas agiu porque era o certo. Eu fechei os olhos, lutando contra a esperança que surgia em meu peito. Isso é impossível. A maioria das coisas que valem a pena são. Ele se inclinou mais perto, a testa repousando na minha. Eu não estou pedindo para você decidir nada agora. Eu estou apenas pedindo para você parar de correr. Para dar a isso, nos dar uma chance. E se não funcionar, se a corte se rebelar, se sua matilha se recusar a aceitar, então nós vamos resolver isso juntos. Sua voz era de absoluta certeza. Eu não me tornei rei alfa deixando outros ditarem minhas escolhas, e eu não vou começar agora. A parede que eu tinha construído ao redor do meu coração, aquela que minha mãe tinha me ensinado a manter, aquela que me tinha mantido segura e invisível e sozinha, ela desmoronou. Eu abri meus olhos para encontrá-lo me observando com uma honestidade tão crua que eu não conseguia desviar o olhar. Eu estou aterrorizada, eu sussurrei. Eu também. Ele sorriu, e isso transformou seu rosto de severo para quase jovial. Mas eu prefiro estar aterrorizada com você do que segura e sozinha. Eu pensei na minha mãe, nas suas lições de sobrevivência. Mas ela também tinha me ensinado outra coisa, algo que eu tinha esquecido. Que sobreviver não era o mesmo que viver. Que às vezes a coisa mais corajosa que você podia fazer era alcançar algo mais do que apenas passar por mais um dia. Eu estendi a mão, meus dedos se entrelaçando em seu cabelo escuro, e o puxei para me encontrar. O beijo foi gentil no início, hesitante, como se nós dois tivéssemos medo de que o outro pudesse desaparecer. Mas então seus braços me envolveram, sólidos e reais, e eu me aproximei mais, derramando 3 anos de solidão e medo e esperança desesperada naquele contato. Ele tinha gosto de fumaça e ar de inverno e algo unicamente dele. E quando nós finalmente nos separamos, ambos ofegantes, eu vi minha própria admiração refletida nos olhos dele. Fique comigo, ele disse contra meus lábios, não como uma serva, como o que você quiser ser. Eu não sei o que é isso ainda. Então nós vamos descobrir. Ah, ele me beijou novamente, mais suave desta vez, juntos. O anúncio veio 3 semanas depois, durante a tradicional Assembleia de Ano Novo, quando toda a corte se reuniu para ouvir as proclamações do Rei Alfa para o ano que se aproximava. Eu estava no grande salão entre os outros funcionários do palácio, minha nova posição como assistente pessoal do rei, ainda parecendo um casaco que não servia. Caspian tinha insistido no título, em me tirar das sombras dos servos, embora nós dois tivéssemos concordado em levar as coisas devagar. A corte precisava de tempo para se ajustar. Eu precisava de tempo para aprender a existir nesta nova realidade. Mas enquanto eu o observava caminhar até o estrado, magnífico e em traje formal, eu sabia que devagar não estava em sua natureza. Meu povo, ele começou, sua voz ecoando pelo espaço abobadado. Este ano passado trouxe desafios que nunca antecipamos. Traição de dentro, ataques de fora, momentos em que a fundação do nosso reino foi testada, a multidão murmurou em concordância. Eu vi nobres assentindo. Lembrei-me do caos do ataque renegado, da revelação da traição de Morgana, mas também trouxe clareza. Seus olhos encontraram os meus através da sala lotada, e eu senti minha respiração prender. Isso me mostrou que a verdadeira força não é encontrada em alianças políticas ou casamentos calculados. É encontrada na lealdade, na coragem, na vontade de ficar ao lado de alguém. Não porque você tem que, mas porque você escolhe. Meu coração começou a bater forte. Este não era o discurso que tínhamos discutido. Isso era algo completamente diferente.
E é por isso que estou anunciando hoje que escolhi minha companheira. O salão irrompeu, suspiros, sussurros excitados, o farfalhar de centenas de corpos se virando para olhar as lobas elegíveis presentes. Eu vi várias damas nobres se endireitarem, esperança e antecipação em seus rostos. Ara Winters, Caspian disse claramente, por favor, venha para a frente. O mundo se inclinou. Todos os olhos na sala se voltaram para mim, e os sussurros se transformaram em exclamações chocadas. Eu estava congelada, incapaz de me mover, incapaz de respirar. Sophie, parada ao meu lado, me deu um empurrão gentil. Vá, ela sussurrou. Ele está esperando. De alguma forma, meus pés me levaram para a frente. A multidão se abriu como água, e eu estava ciente de cada olhar, cada julgamento, cada expressão de descrença. Uma serva. Ele tinha escolhido uma serva. O escândalo disso se espalhou pelo salão em ondas. Quando eu cheguei ao estrado, Caspian desceu os degraus para me encontrar, pegando minha mão com uma gentileza que contradizia a ousada declaração que ele acabara de fazer. Você disse devagar, eu murmurei, baixo o suficiente para que só ele pudesse ouvir. Mudei de ideia. Seu sorriso era pequeno e particular. Eu passei muito tempo sendo o que todo mundo precisava. É hora de eu escolher o que eu preciso. Ele se virou de volta para a assembleia, mantendo minha mão na dele. Eu sei que isso é inesperado, não convencional. Alguns de vocês vão objetar, vão citar a tradição e a política e a maneira como as coisas sempre foram feitas. Sua voz endureceu, mas esta é minha escolha e eu a defendo. Ara provou ser digna de maneiras que importam, com coragem, com lealdade, com uma força que não exige poder ou posição. Lord Ashford, pai de Morgana, deu um passo à frente da multidão. Seu rosto era uma máscara de fúria mal controlada. Sua majestade, com respeito. Isso é loucura. A garota não tem família, nem posição, nem conexões de matilha. Ela não pode possivelmente... Não pode possivelmente o quê? A voz de Caspian caiu para algo perigoso. Liderar. Ela correu para o perigo para me proteger, enquanto guerreiros treinados hesitavam. Inspirar lealdade. Os servos deste palácio têm mais respeito por ela do que jamais tiveram por sua filha. As palavras foram brutais. Pontuadas, sua família perdeu o direito de me aconselhar sobre companheiras quando Morgana tentou me assassinar. O rosto de Ashford ficou roxo, mas ele recuou, incapaz de argumentar. O comandante Reed avançou e eu me enrolei, esperando outra objeção. Mas ele se ajoelhou, punho sobre o coração em saudação formal. Sua Majestade tem meu apoio. Lady Ara provou seu valor. Um por um, outros guardas seguiram o exemplo. Então, para meu choque, alguns dos nobres mais jovens. Nem todos. Havia muitas caras escandalizadas, muitas objeções sussurradas, mas o suficiente. O suficiente para mostrar que isso não era loucura completa. Caspian apertou minha mão. A cerimônia de acasalamento ocorrerá em 1 mês. Aqueles que apoiam esta união são bem-vindos para comparecer. Aqueles que não. Ele sorriu, afiado e final. São bem-vindos para partir. A assembleia se dissolveu em caos. Alguns celebrando, outros protestando, a maioria simplesmente atordoada. Caspian me conduziu para fora do salão, sua mão nunca deixando a minha através de corredores que pareciam girar ao meu redor até chegarmos ao seu escritório particular. No momento em que a porta se fechou, eu me voltei para ele. 1 mês, um anúncio público sem me avisar primeiro. Minha voz saiu mais alta do que o pretendido. Caspian, o que você estava pensando? Eu estava pensando que cada dia que eu esperava era mais um dia para a corte conspirar e tramar e tentar nos separar. Ele me puxou para perto, suas mãos se acomodando em minha cintura. Eu estava pensando que estou cansado de esconder o que você significa para mim. Eu não estou pronta. A admissão doeu.
Eu não sei como ser o que você precisa. Eu não sei como ficar na frente de todas aquelas pessoas e ser sua companheira, sua igual. Você já é minha igual. Sua voz era firme. Você simplesmente não vê isso ainda. Eles vão me odiar. Eles vão dizer que eu te manipulei, te seduzi, que estou te usando por poder. Deixe-os dizer. Ele inclinou meu queixo para cima, me forçando a encontrar seus olhos. Eu sei a verdade. Você sabe a verdade. Isso é tudo o que importa. Mas não era tudo o que importava. E nós dois sabíamos disso. Um rei não podia governar com toda a corte contra ele. Alianças políticas importavam. Dinâmicas de matilha importavam. E eu era uma complicação que poderia desestabilizar tudo o que ele havia construído. As próximas semanas foram um borrão de preparação e resistência. Caspian contratou tutores para me ensinar etiqueta da corte, política da matilha, a intrincada dança da sociedade nobre. Eu passei horas aprendendo a andar corretamente, a falar corretamente, a me portar como alguém digno de estar ao lado de um rei. Era exaustivo e avassalador, e mais de uma vez eu me tranquei em meus aposentos. Não mais os aposentos dos servos, mas uma suíte perto dos próprios quartos de Caspian, e chorei de pura frustração. Sophie se tornou minha âncora, me ajudando a navegar pelo campo minado social. Ignore Lady Hertford, ela aconselhava enquanto caminhávamos pelos jardins. Ela está apenas amargurada porque a filha dela não foi escolhida. Mas Lady Chen, a irmã da senhora Chen, na verdade, ela é simpática. Conquiste-a e você terá uma aliada. Eu aprendi a distinguir entre objeções genuínas e manobras políticas. Alguns nobres realmente acreditavam que uma serva não podia ser rainha. Outros apenas queriam ver se eu podia ser intimidada a desistir. E alguns preciosos, pareciam dispostos a me dar uma chance. Caspian era minha outra âncora, firme e inabalável em seu apoio. Ele me incluiu em reuniões do conselho, pediu minha opinião sobre assuntos de Estado, deixou claro que eu não era apenas uma escolha romântica, mas uma parceira que ele valorizava. No início, os membros do conselho mal toleravam minha presença. Mas lentamente, a contragosto, alguns começaram a ouvir quando eu falava. Ajudou o fato de eu ter crescido no palácio, de eu conhecer a perspectiva dos servos sobre políticas que pareciam boas no papel, mas falhavam na prática. Quando o conselho debatia novas regulamentações habitacionais, eu podia apontar as falhas da experiência vivida. Quando eles discutiam a distribuição de alimentos, eu sabia quais áreas estavam sendo mal atendidas porque eu havia trabalhado naquelas cozinhas. Visto aqueles depósitos, ela tem valor, eu ouvi Lord Thorne dizer ao comandante Reed uma tarde. Valor não convencional, talvez, mas valor, no entanto. Não era aceitação, mas era um começo. O verdadeiro teste veio 2 semanas antes da cerimônia. Uma delegação chegou dos territórios do leste, o Alpha Rowan Blackthorne e sua matilha, aqui para avaliar se eles reconheceriam o acasalamento ou retirariam sua aliança. Rowan era jovem, apenas alguns anos mais velho que Caspian, mas ele comandava uma das maiores matilhas do reino. Seu apoio era crucial. Eu o encontrei em um jantar formal, vestida com um vestido que custava mais do que eu havia ganhado em um ano como serva. Caspian sentou ao meu lado, sua mão ocasionalmente encontrando a minha debaixo da mesa em apoio silencioso. Rowan me observou durante toda a refeição com olhos âmbar calculistas. Finalmente, ele pousou sua taça de vinho e se dirigiu a mim diretamente. Diga-me, Lady Ara, ele disse, seu tom conversacional, mas seu olhar afiado. O que faz você pensar que pode ser rainha? A mesa ficou em silêncio. Cada nobre presente se inclinou para a frente esperando minha resposta. Esta era a pergunta, a que importava. Eu podia sentir Caspian tenso ao meu lado, pronto para defender, mas eu apertei sua mão suavemente. Esta era a minha batalha para lutar. Eu não acho que posso ser rainha, eu disse honestamente. Não da maneira como as rainhas têm sido tradicionalmente.
Eu não fui criada na política. Eu não tenho séculos de linhagem nobre ou alianças estratégicas para oferecer. A sobrancelha de Rowan se ergueu. Então por que aceitar a posição? Porque Caspian precisa de alguém que veja o reino de forma diferente. Alguém que saiba como é estar no fundo da hierarquia, que entenda que leis e políticas afetam pessoas reais com lutas reais. Eu encontrei seu olhar firmemente. Eu não posso negociar acordos comerciais ou comandar exércitos, mas eu posso dizer a ele quando um novo imposto vai matar de fome as matilhas inferiores. Eu posso identificar a corrupção antes que ela se espalhe. Eu posso ser a voz para pessoas que nunca tiveram uma. Limpa a garganta. E você acha que isso é suficiente? Eu acho que é necessário. Eu pausei. Você perguntou o que me faz pensar que eu posso ser rainha. A verdade é que estou aterrorizada de falhar, mas estou mais aterrorizada com o que acontece se todos no poder só ouvirem outras pessoas no poder. É assim que você consegue líderes como Lady Morgana. É assim que a traição se enraiza. Rowan me estudou por um longo momento. Então, inesperadamente, ele sorriu. Você é incrivelmente corajosa ou incrivelmente tola. Provavelmente ambos, eu admiti. Ele riu, genuíno e caloroso. Eu gosto dela, ele disse a Caspian. Ela tem garra. Ele levantou seu copo. Você tem a bênção do território leste, Sua Majestade, e nossa amizade, Lady Ara, se você a tiver. O alívio me inundou tão poderosamente que eu quase tremi. A mão de Caspian apertou a minha, e quando eu olhei para ele, o orgulho em seus olhos apertou minha garganta. Depois disso, a resistência restante começou a desmoronar. Nem toda. Sempre haveria aqueles que desaprovavam, mas o suficiente para que o caminho a seguir se tornasse mais claro. Na noite anterior à cerimônia, eu não conseguia dormir. Eu estava na varanda dos meus aposentos, envolta em um roupão grosso contra o frio do inverno, olhando para o jardim onde tudo tinha começado. As rosas estavam brotando agora, a primavera empurrando através do aperto do inverno. Novo crescimento após a desolação. Tendo limpa a garganta segundo as intenções, a voz de Caspian veio de trás de mim. Eu me virei para encontrá-lo encostado na porta, vestido casualmente apenas com calças e uma camisa folgada. Tínhamos sido cuidadosos em manter a propriedade antes da cerimônia, mas aparentemente ele decidiu que hoje à noite isso não importava. Terceiras e quartas intenções, na verdade, eu disse. Estou em algum lugar em torno da minha centésima dúvida. Ele se aproximou de mim, envolvendo-me com seus braços por trás, seu calor permeando o roupão. Diga-me, e se eu não for suficiente? E se eu cometer um erro que te custe politicamente? E se você for exatamente o que este reino precisa? Ele interrompeu suavemente. E se seus erros forem, na verdade, as correções de curso que precisamos há anos? E se ser suficiente significa ser você mesma, em vez de tentar se encaixar em um molde que nunca foi feito para você? Eu me inclinei contra o peito dele. Quando você se tornou tão sábio? Quando eu quase perdi a única pessoa que me faz querer ser melhor, ele me deu um beijo na têmpora. Você mudou tudo naquela noite no jardim. Eu estava passando pelos movimentos, governando porque era dever, existindo porque eu tinha que. E então eu te vi e lembrei como era se importar com algo além da política e do poder. Eu estava literalmente morrendo. Essa é uma barra baixa para memorável. Ele me virou em seus braços, sua expressão séria. Você estava morrendo, mas você ainda era você, ainda gentil. Eu descobri mais tarde que você tinha dado seu manto mais quente para outro servo antes de sair para o jardim. Ainda altruísta, ainda lutando para sobreviver, mesmo quando tudo estava contra você. Sua mão acariciou meu rosto. Essa é a pessoa por quem eu me apaixonei. Não alguma rainha perfeita imaginada, mas você. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Eu te amo, eu sussurrei. Estou aterrorizada e sobrecarregada e completamente fora da minha profundidade. Mas eu te amo. Eu te amo também.
Ele me beijou suavemente e amanhã todos saberão. A cerimônia foi realizada no grande salão, transformado por flores e luz de velas em algo mágico. Eu vestia um vestido de um azul prateado profundo que Sophia tinha me ajudado a escolher. Meu cabelo loiro solto em ondas que pegavam a luz. Enquanto eu caminhava pelo corredor, eu via os rostos da corte, alguns aprovando, alguns ainda céticos, mas todos observando. Mas eu só tinha olhos para Caspian, parado no altar em traje formal preto, sua expressão quase reverente enquanto eu me aproximava. A cerimônia em si era tradicional, os votos antigos, mas quando chegou a hora de trocar promessas pessoais, Caspian pegou minhas mãos e falou de seu coração. Eu prometo honrar não apenas quem você é, mas quem você está se tornando. Ficar ao seu lado, não acima de você. Construir um reino onde pessoas como você, pessoas com coragem e compaixão e força que não precisa de poder para se provar, são valorizadas como deveriam ser. Meus próprios votos vieram através de lágrimas. Eu prometo ser corajosa quando quero me esconder. Falar a verdade mesmo quando é desconfortável. Ficar com você contra o que vier. Porque você me viu quando eu era invisível e me amou quando eu estava apenas tentando sobreviver. Quando o oficiante nos pronunciou companheiros, quando Caspian me beijou na frente de toda a corte, o aplauso foi estrondoso, não universal. Eu podia ver alguns rostos de pedra na multidão, mas avassalador, no entanto. A celebração durou a noite toda. Eu dancei com Caspian, com Rowan, com o comandante Reed, com nobres que semanas atrás não teriam reconhecido minha existência. Sophie chorou lágrimas de alegria e me abraçou tão forte que eu não conseguia respirar. Os servos com quem eu havia trabalhado por anos me parabenizaram com um calor genuíno, orgulho de que uma das suas havia chegado tão alto. Conforme a noite terminava, Caspian e eu nos retiramos para a quietude de nossos aposentos particulares. Os quartos estavam cheios de flores, a lareira queimando quente e brilhante. Sua Majestade. Eu o provoquei puxando-o para perto. O que faremos com o resto da nossa noite? Eu tenho algumas ideias, ele murmurou contra meu pescoço. Mas primeiro, ele se afastou pegando algo no bolso. Eu tenho algo para você. Ele me entregou uma pequena caixa. Dentro havia um anel delicado, não ornamentado ou joias, mas simples prata com uma inscrição dentro. Força e compaixão, coragem e bondade. É perfeito, eu sussurrei. Você é perfeita. Ele o deslizou em meu dedo. Minha rainha, minha companheira, minha ara. Nós ficamos ali à luz do fogo, segurando um ao outro. E eu pensei na jornada que me havia trazido até aqui. De congelar em um jardim a ficar ao lado do lobo mais poderoso do reino. De invisível a essencial. De meramente sobreviver a verdadeiramente viver. Não seria sempre fácil. Haveria batalhas políticas para lutar, nobres para conquistar, políticas para mudar. Haveria dias em que eu duvidaria de mim mesma. Quando o peso da coroa parecesse muito pesado, mas eu não os enfrentaria sozinha. Diga-me algo, Caspian disse baixinho. Naquela noite no jardim, antes que eu te encontrasse, no que você estava pensando? Eu considerei mentir, suavizá-lo. Mas tínhamos construído este relacionamento sobre a verdade. Eu estava pensando que estava cansada de apenas existir. Que eu queria importar, mesmo que não soubesse como. E agora eu olhei para ele, para este homem que tinha visto além de todas as paredes e barreiras, que tinha me escolhido quando a lógica dizia que ele não deveria. Agora eu sei que importar não é sobre poder ou posição. É sobre escolher aparecer, ser corajosa, amar mesmo quando é complicado. Eu sorri. Você me ensinou isso. Nós ensinamos um ao outro. Ele corrigiu. Você me mostrou que força não é sobre ser intocável. É sobre ser vulnerável o suficiente para deixar alguém entrar. Lá fora, a neve começou a cair novamente. Não a tempestade mortal daquela véspera de Natal,
mas flocos gentis que pegavam a luz da lua como estrelas. Pela janela, eu podia ver os jardins do palácio, as rosas que nós dois quase tínhamos perdido, agora seguramente adormecidas e esperando a primavera. Tudo tinha mudado e tudo estava apenas começando. Nos anos que se seguiram, eu ajudaria Caspian a transformar o reino, defendendo os desamparados, implementando reformas que protegiam servos e lobos de menor patente, criando uma corte que valorizava a capacidade acima do direito de nascença. Haveria desafios. Uma tentativa de Lord Ashford de minar minha autoridade que terminou com seu exílio. Uma gravidez difícil que quase nos custou a vida de ambos, mas que finalmente nos abençoou com uma filha que herdou a força de seu pai e a compaixão de sua mãe. Momentos de dúvida quando o peso da responsabilidade parecia esmagador. Mas também haveria triunfos. O dia em que o primeiro lobo de origem comum foi nomeado para o conselho, o estabelecimento de escolas para crianças de servos, a mudança lenta mas constante em como o reino via o valor e a valia. E através de tudo isso, Caspian, ao meu lado, meu parceiro, meu amor, minha âncora nas tempestades. Sophie se tornou minha assistente pessoal e conselheira mais próxima, eventualmente se acasalando com o comandante Reed em uma cerimônia que nós hospedamos com alegria. Rowan permaneceu um aliado de confiança, sua amizade provando-se inestimável durante disputas territoriais. O palácio em si mudou, tornando-se um lugar onde pessoas como eu havia sido podiam ver caminhos para frente além da mera sobrevivência. E em noites tranquilas, quando o peso da coroa parecia muito pesado, Caspian me encontraria no jardim, nosso jardim, e me lembraria daquela véspera de Natal quando tudo mudou. Você já se arrepende? Eu lhe perguntei uma vez, anos depois. Depois de uma sessão de conselho particularmente difícil, onde vários nobres haviam questionado meu julgamento, arrepender de encontrar o amor da minha vida congelando na neve. Ele me puxou para perto, seus braços fortes e seguros ao meu redor. Nunca, nem por um único momento, mesmo quando eu complico sua vida, especialmente então. Ele beijou minha testa. Você fez minha vida valer a pena. Todo o resto são apenas detalhes. E ali, à luz da lua, cercada por rosas que haviam sobrevivido ao inverno e florescido novamente. Eu finalmente entendi o que minha mãe havia tentado me ensinar o tempo todo. Sobrevivência não era o objetivo. Viver era. Amar era. Encontrar a coragem de alcançar algo mais do que apenas passar por mais um dia. Eu tinha sido invisível uma vez, esquecida e congelando em um jardim, enquanto a celebração acontecia sem mim. Mas eu não era invisível mais. Eu era vista, valorizada, amada, não apesar de quem eu tinha sido, mas por causa disso. Eu era a serva que se tornou rainha, a garota que quase morreu e aprendeu a verdadeiramente viver, a mulher que provou que às vezes a maior força reside no coração mais gentil, e eu estava exatamente onde deveria estar.